Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nessa manhã, nesse dia de hoje. Sejam extremamente bem-vindos. Bora avisar aí seus amigos, avisa aí as pessoas que você deseja que participem conosco desse encontro que nós vamos ter agora aqui durante essa horinha que nós vamos estar juntos. É muito bom ter você comigo. Seja muito bem-vindo nessa manhã. Faça um excepcional dia, Marluce. Excelente dia. Gilvan, Pérola Preciosa, Valéria. Eu quero saber o seguinte: qual é a sua meta de hoje em relação a beber água? Você precisa estabelecer, já vamos começar dando tarefa, né? Vamos lá. Então vamos lá, estabeleça uma meta hoje para você tomar água. Quantos litros de água você vai tomar hoje? Escreve aí para mim, quantos litros de água é a sua meta de hoje? Meta de hoje, nossa tarefa prática vai ser tomar água. Quem é que vai escrever aí quantos litros de água você vai estar comprometida em tomar? Eu estou comprometida com a Alvina, com o meu corpo. Eu estou comprometida em tomar 3 litros de água também. Isso aí, Marluz. Isso aí. Eu estou comprometida em tomar 3 litros de água hoje. Vai ser 3 litros de água hoje que eu vou tomar. No final do dia eu vou postar se eu atingir a meta ou não. Ok? Esse daqui já foi. Já tomei 200 ml, já tomei um copo. E agora aqui já tem mais 200 ml aqui. Então já vai para meus 400. Até o final dessa live eu já vou ter tomado 400 ml de água. E você esteja comprometida também aí, ó, com os seus 3 litros de água. Esteja comprometida. E vou falar uma coisa que vai chocar você agora. Vai chocar você agora. Se você não tomar água, sabe o que acontece com o seu corpo? O seu corpo vai retirar a água das suas fezes. Lembra quando você toma bastante água, come bastante alimentos ricos em água, o seu cocô ele fica muito mais macio, muito mais aveludado. Então, é por quê? Porque existe uma boa quantidade de água aí no seu corpo. Quando o seu cocô está muito duro, é porque você está tomando pouca água. Então, o que o seu corpo precisa fazer? Como você tomou pouca água, o seu corpo precisa retirar das suas fezes uma determinada quantidade de água para nutrir o seu corpo. Ou seja, se você não tomar essa quantidade de água suficiente, o seu corpo está tomando água de cocô. Quem é aí que vai querer continuar tomando água de cocô? Hã? Fala pra mim, você vai querer continuar tomando água de cocô? Não. Então faz favor de ingerir aí no mínimo de 2 litros a 3 litros de água diariamente. Bora mandar bom dia para os seus amigos aí, mandar bom dia para as pessoas que você ama. Toda vez que você mandar uma live minha para uma pessoa que você ama, você fala para ela assim, se ela te perguntar, por que você me mandou aquela live? Você fala para ela assim, era só para dizer que eu amo você e que eu me importo com a sua vida. Tá? Então começa a falar para as pessoas que estão perto de você que você também quer o crescimento delas, que você quer que elas encontrem uma maneira de crescimento. Para quê? Para ajudar você também. Porque você precisa de ajuda. Fala para elas, eu preciso de ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Por causa que eu preciso da sua ajuda, foi que eu mandei essa live para vocês. Mas por que você precisa? Por que você precisa da minha ajuda para assistir essa live? Não, eu preciso da sua ajuda porque as coisas que eu aprender naquela live provavelmente eu vou esquecer. E daí, se eu tiver pessoas do meu lado que saibam também essas coisas,
Saibam que ela também essas coisas que eu sei, vocês vão me ajudar a me lembrar. E todas as pessoas, a Marluce falou que chamou a sobrinha. Isso aí, muito bem, parabéns. Então, sobrinha da Marluce, se sinta amada por ela. Se sinta amada por ela. Por quê? Porque se ela chamou você para estar aqui nessa live, é porque ela ama a sua vida e ela quer a sua ajuda nessa etapa, dessa etapa do crescimento dela. Por quê? Porque você vai lembrar de algumas coisas dessa live que ela não vai lembrar. Ok? Então vamos começar hoje já lembrando como você está cuidando do seu corpo. Como você está cuidando do seu corpo. Onde nós falamos o tanto que nós temos embasamento bíblico sobre inteligência emocional na palavra, na Bíblia. Então nós falamos sobre isso ontem, do quanto nós podemos olhar para a palavra, para a Bíblia e ter esse embasamento psicológico. Nós podemos ter esse embasamento teológico, nós podemos ter esse embasamento até de antropologia, de ciência, tudo nós podemos encontrar na Bíblia. Nós temos bases bíblicas para estudar toda a natureza humana, todo o homem e a sua natureza. Quem mais que está aqui nessa live que aceitou o convite de uma pessoa que ama? Quem mais que está aqui nessa live que aceitou o convite de uma pessoa que te ama? Escreve aí eu, se acaso você aceitou esse convite aí dessa pessoa, se sinta amado por ela. Se sinta amado. E vocês que estão aqui nessa live que não tiveram a ninguém além de mim de convidar vocês, se sintam muito bem-vindos. Porque eu faço essa live aqui justamente porque eu amo pessoas. Porque eu amo você. Eu amo você. Então é exatamente por isso que você está aqui. Eu amo pessoas. Então se eu amo pessoas, seja muito bem-vindo, porque você é um dos projetos, dos alvos do meu coração. Amar a sua vida. Amar a sua vida me faz estar aqui essa manhã e dedicar o meu tempo e o meu conhecimento em você, derramar em você. Então se sinta amado por Deus, se sinta amado por mim, se sinta bem amado essa manhã. E agora, bora divertir, bora falar da nossa jornada. Então nós começamos essa jornada de autoconhecimento. Nós começamos essa jornada de autoconhecimento. Nós começamos falando que lá no sábado nós começamos falando que nós precisamos entrar dentro de nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós mesmos antes de olhar para as outras pessoas, antes de olhar para o mundo, né? Eu falo assim, antes de olhar para o mundo, nós precisamos olhar para nós, porque praticamente existe um mundo dentro de nós. Escreve aí, existe um mundo dentro de nós. E é por isso que mais do que olhar para fora, nós precisamos voltar o nosso olhar para dentro de nós. Então escreve aí, existe um mundo dentro de nós. Existe um mundo. Nós precisamos olhar para nós. Por quê? Porque existe um mundo dentro de nós. Nessa live de hoje eu comecei trazendo a consciência para você que existe um mundo que se chama corpo, que é o seu corpo, que você precisa cuidar dele, porque o seu corpo é o seu veículo. É como se você tivesse um carro. E eu percebo muito que os homens, eles têm um zelo muito grande pelos carros. E exatamente esse veículo que transporta, esse veículo que te leva, esse veículo que te direciona, que te conduz de um lugar a outro, exatamente esse veículo é o teu corpo. Então nós precisamos olhar para esse veículo com muito cuidado, com muito zelo. E eu vejo meu marido é extremamente zeloso com o carro que ele tem, com os carros que ele tem. Ele é extremamente zeloso. Então a primeira dica de hoje foi: toma água hoje. Toma água. Existe um mundo dentro de você. Então começa, primeira coisa, cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo. Assim como os homens que estão aqui, que têm esse zelo pelos carros, zelem pelo corpo de vocês. Zelem pelo corpo de vocês.
Então, hoje, a nossa dica de hoje para cuidar do nosso corpo foi tomar, no mínimo, 3 litros de água. Quem pode se comprometer comigo aí em tomar 3 litros de água hoje? Quem pode? Quem pode se comprometer comigo aí? Escreve eu. Eu estou comprometido com o meu crescimento, eu estou comprometido com a Alvina, eu estou comprometido com o meu sucesso, eu estou comprometido com o meu eu do futuro. Eu estou comprometido. Existe uma Alvina no futuro. Existe uma Alvina no futuro e essa Alvina no futuro depende do meu comportamento de hoje. Do meu comportamento de hoje. E eu quero saber, quem está aí comprometido com você? Quem está comprometido com o seu eu do futuro? Escreve eu. Escreve eu aí. Se comprometa com você hoje de tomar 3 litros de água. Isso, olha ali, ó. Eu estou comprometida com o meu eu do futuro. O seu eu do futuro, ele vai ter uma performance para desenvolver. O seu eu do futuro vai ter um objetivo de chegada, vai ter um alvo de chegada. E esse alvo de chegada, esse comprometimento precisa da sua atitude hoje. Hoje, precisa da sua atitude hoje, tá? Então, bora, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre essa conscientização. O que é essa conscientização? É esse alinhamento entre corpo, alma e espírito. Entre essa inteligência emocional, entre essa inteligência espiritual e entre essa sabedoria de conhecimento do seu corpo. Então, existe uma inteligência emocional para gerir as suas emoções, existe uma inteligência espiritual e existe uma inteligência de consciência do seu corpo. Então é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos nos conscientizar que nós precisamos alinhar essas 3 áreas: corpo, alma e espírito. Nós precisamos alinhar essas 3 áreas e tudo que você for fazer a partir de hoje, você precisa olhar para essas 3 áreas. Ou seja, se eu vou sair em algum lugar, esse lugar que eu irei, ele é bom para minha mente? Ele é bom para o meu corpo? Ele é bom para o meu espírito? Ele agrega o que nas 3 áreas que eu preciso desenvolver? Nós somos seres humanos que temos um espírito, nós somos um espírito, nós temos um corpo e temos uma alma. E essa tricotomia do homem é a mesma coisa que olhar, para nós compreendermos essa tricotomia do homem, é como se nós pudéssemos olhar para Deus. Olha para Deus e compreende essa tricotomia do homem. Quando eu conduzo você para olhar para você, quando eu conduzo você para olhar para o seu próximo e quando eu conduzo você para olhar para Deus, a única coisa que eu tenho de intenção é que você se conheça. Vou repetir. Quando eu conduzo você a olhar para Deus, a conhecer de Deus, a olhar para o seu próximo e conhecer o seu próximo, a única coisa que eu faço é permitir que você se conheça. Quanto mais você conhecer o próximo e quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer como funciona o seu amigo, quanto mais você conhecer como funciona o seu cônjuge, quanto mais você conhecer como funciona Deus, mais você vai se conhecer. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que você é imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 fala, nós vamos criar ele agora, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós temos esse Deus poderoso que olha para o homem, faz o homem, cria o homem, olhando para ele, falando, assim como eu sou, ele vai ser. E nós precisamos desse alinhamento, dessa consciência emocional. Então, nossa live de hoje se chama
a tomada de consciência emocional, espiritual e física. Então, nós podemos experimentar bloqueios, nós podemos experimentar resistências nessas 3 áreas. Às vezes você vai chegar para mim, né, aqui no meu consultório, o dia que você vier consultar comigo, e você vai falar assim: Alvina, eu tô com um problema, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, tá acontecendo muita coisa e eu não consigo fazer nada, e eu tenho várias ideias, mas eu não consigo realizar nada. O que significa isso? Significa que em alguma dessas 3 áreas da sua vida está acontecendo algum tipo de bloqueio. Está acontecendo algum tipo de resistências. Várias dores emocionais podem causar danos para a sua saúde física. Vários danos coisas que acontecem no seu mundo emocional, que acontecem em um desses 3 mundos que você tem dentro de você, ele pode afetar a sua saúde física. Alvina, é tanta correria que eu nem tomo água. Deixa eu falar para você, você não sofre a falta de tempo. Talvez você vai falar para mim assim: Alvina, eu não tenho tempo. Deixa eu falar, você não é que você não tem tempo, é que você não tem prioridade. Agora vamos começar a falar as verdades sobre você. Não significa que você não tenha tempo. Você tem as mesmas 24 horas que eu tenho. A única coisa que você não tem é a prioridade. O que é importante para você? O que é importante para você? Você não sabe as suas prioridades. Você não conhece as suas prioridades. Você não consegue dar limite para os seus desejos, para as suas vontades, para as vontades das outras pessoas sobre a sua vida. Você não consegue dar esses limites. Então, o que é uma pessoa emocionalmente saudável? O que é uma pessoa fisicamente saudável? E o que é uma pessoa espiritualmente saudável? É uma pessoa que conhece as suas limitações e gerencia as suas prioridades, onde nós falamos que você não tem gerenciamento, você não é uma pessoa estressada, você só não tem gerenciamento, você só não tem gerência, não tem alguém que dite as regras aí para você. Porque quando você não dita as regras da sua vida, outra pessoa vai ditar. Quantas mulheres sofrem a opressão de não estar protegida, não estar cuidada emocionalmente? Quantas mulheres sofrem isso? Só que quando eu converso com essas mulheres que sofrem essa pressão de não serem protegidas e não serem cuidadas, são mulheres que não têm prioridade. Quantos homens reclamam comigo que sofrem pressão psicológica no trabalho? Só que esses mesmos homens que reclamam que sofrem pressões psicológicas no trabalho, eles não dão limite para os seus patrões. Então, o que está faltando na sua vida é estabelecer limites. Estabelecer limites para o seu corpo, estabelecer novos limites para a sua alma, estabelecer novos limites para o seu eu interior, para o seu ego. Estabelecer limites. Então, o que você precisa? Gerenciamento. Eu entendo que existe muita dificuldade para você identificar isso. Por quê? Porque ninguém te ensinou sobre emoções. Então, falar sobre emoção é o quê? É um campo minado. Por quê? Por que é um campo minado? Porque ninguém explicou o que significa raiva. Ninguém explicou para você o que significa ira. Ninguém explicou para você o que significa o que mais? O medo. Ninguém explicou para você. Porque você, na sua infância, você acabou confundindo o que era medo,
o que era raiva, o que era abandono, o que era rejeição. Você acabou confundindo todos esses sentimentos. E porque você confundiu esses sentimentos, você nunca soube dizer o que você está sentindo. Se você chegasse triste para mim e eu perguntasse para você o que você está sentindo agora, será que você saberia me dizer o que você está sentindo? A primeira palavra que você vai me dizer é não sei. Não sei, Alvina, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não consigo me entender. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu não sei não sei por que eu estou sofrendo tanto na minha área profissional. Eu não sei, Alvina, por que eu estou sofrendo tanto na minha área emocional. Alvina, eu não sei por que eu estou sofrendo tanto. Não sei. Por quê que você não sabe? Porque você não sabe identificar as emoções. Você não sabe se expressar. Você não sabe se expressar. Eu não sei o que falar agora. Eu não sei se eu falo, eu não sei se eu calo, eu não sei se eu digo que eu tô triste, eu não sei se eu espero para dizer. Você não sabe se expressar, você não sabe se comunicar. E essa sua falta de consciência emocional, ela dificulta um monte os seus relacionamentos. E essa falta de consciência emocional, ela causa um desconforto para você. Eu não sou adequado, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto bem-vindo. E o que mais essa falta de consciência emocional pode causar em você? Ela pode causar em você uma dificuldade muito grande com o estresse. Por quê? Porque o estresse, ele é algo muito saudável para o seu corpo. Você precisa de picos de estresse para quê? Para gerar essa motricidade no seu corpo. Eu preciso de descargas de hormônios diferentes, eu preciso de sensações diferentes, eu preciso de desafios para o meu corpo avançar, eu preciso de desafios para o meu corpo se superar. Eu preciso disso. Quando eles estão criando algum tipo de vacina, algum tipo de remédio, o que eles fazem com tudo no teu corpo? Eles injetam o próprio vírus no teu corpo, a própria bactéria, o que tá aquela dor, aquela causa, aquela em proporções menores, mas está sendo colocada dentro do seu corpo. Para quê? Para que o seu corpo consiga reagir e criar anticorpos para aquele meio e sobreviver àquele meio. Então você precisa sim de estresse. Claro que você precisa. Você precisa de novos desafios, você precisa de novos níveis para viver. Só que você não sabe lidar com o estresse porque você não tem um entendimento das suas emoções e porque você não consegue lidar com esse estresse. Os seus fios ali que estão desconectados se chocam. Quando eles se chocam, você entra em pânico. O que é o pânico? Eu vou falar nas próximas lives mais pra frente. Sem essa consciência emocional, a pessoa pode ter dificuldade de reconhecer até o que é um estresse. Quando você não consegue, quando você não se entende, você nem sabe o que o estresse é. Alvina, agora eu tô com medo. Agora eu tô com raiva. Agora eu tô... Você não consegue identificar isso. Você nem reconhece esses sinais de falta de gerência na sua vida. Você não tem essas habilidades para gerir isso de uma forma saudável. E daí vem o quê? Vem uma sobrecarga, vem uma ansiedade, vem um desânimo, vem um cansaço. Você fica cansada, você fica sobrecarregada. Por quê? Por causa que você não consegue identificar o que é um estresse na sua vida e o quanto aquele estresse pode te ajudar e pode te levar para o próximo nível. E você não consegue dessa forma lidar com os desafios do seu dia a dia. Coisas que deveriam ser extremamente simples de você resolver, não, você não consegue lidar. Você entra em pânico, você entra num campo minado. Por isso que eu falo para vocês, nós precisamos conhecer o nosso corpo, nós precisamos conhecer os nossos limites, nós precisamos conhecer o nosso espírito, nós precisamos conhecer o nosso próximo e nós precisamos ainda muito mais conhecer o próprio Deus.
Porque quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais nós conhecermos o nosso próximo, quanto mais nós conhecermos os nossos amigos, quanto mais a gente fizer isso, mais nós nos conhecemos. Agora, se você deseja, se você vive uma vida sem se conhecer, sem saber quais são os seus limites, sem saber quais são as suas prioridades, sem saber o que você gosta e o que você não gosta, o que você tolera e o que você não tolera, quantas horas de trabalho você pode trabalhar durante uma semana, durante um mês, durante o dia. Quanto menos você tem tomada desse conhecimento, menos você avança, mais você sucumbe nas suas atividades. E vou falar uma coisa, e sabe por que você vai falar assim, Alvina, eu estou estressada, eu não tenho tempo? Porque você está fazendo coisas que você não gosta de fazer, porque você não se governa e não governa a sua vida, você deixa que as outras pessoas governem e essas outras pessoas vão ditando as regras para você. As outras pessoas vão ditando as suas prioridades e você simplesmente nem sabe o que está acontecendo. Acorda no piloto automático, levanta no piloto automático, faz as coisas no piloto automático, não se dá conta do que está acontecendo com você. Daí você começa a comer a comida que o marido gosta, comprar só as coisas que o marido gosta, fazer só as coisas que os filhos gostam e você vai ficando cada vez mais de lado. Você vai ficando cada vez mais de lado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é extremamente importante para mim. Porque se não houver você, não existe o outro. Você é extremamente importante para mim. Porque se não houver você, não existe o outro. Não vai existir a possibilidade de você cuidar de você, cuidar do outro e fazer todas essas coisas aí sobrecarregado. Não vai ter condições. Se você não estabelecer os seus limites, se você não estabelecer as suas prioridades, vai ser impossível você agradar a Deus. Eu acho muito legal aquele versículo que fala assim, é impossível você agradar a Deus sem fé. Só que o que é o olhar de fé? O olhar de fé é justamente você olhar para você no futuro. Quando eu olho para a Alvina no futuro, eu estou exercendo a minha fé. Quem é a Alvina do futuro? Quem é a Alvina do futuro? Só que essa Alvina do futuro precisa urgentemente do quê? De autogerência, de autogerenciamento. Então vamos lá. Como você hoje vai poder cuidar de você para que o seu futuro aconteça? Para que a Alvina do futuro esteja no lugar aonde eu desejo que ela esteja, para que eu possa exercer o meu olhar de fé com a Alvina do futuro. O que a Alvina vai fazer hoje para que a Alvina do futuro apareça? Deixa eu falar para você de novo. Se não existir você, não existir as suas prioridades, não existir os seus limites, não vai existir o seu futuro. Você precisa estabelecer os seus limites, você precisa estabelecer esses padrões, aonde você compreende qual é o seu limite. Até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou mais. Até aqui tá tudo bem, daqui para frente não dá mais. Então, se você não estabelecer esse limite na sua vida emocional, na sua vida física do seu corpo, nos seus exercícios físicos, na sua comida, na água que você toma todos os dias, se você não exercer essas prioridades, não vai existir você no futuro. Escreve aí. Se eu não me comprometer com o meu hoje, não existirá o meu futuro.
se eu não exercer hoje coisas que levem a minha família para este lugar, que levem o meu cônjuge para este lugar, que me levem para este lugar, não vai existir futuro. Não adianta eu chegar aqui para vocês nessa live e ficar falando para vocês, vocês vão ser top, vocês vão ser isso, vocês vão ser, eu vejo o futuro de vocês, eu me animo com o futuro de vocês, vocês vão conseguir. Não vai. Eu sou aqui a primeira a falar para você, não vai existir futuro se não existir você primeiro. Não vai existir crescimento profissional e sucesso profissional. Não vai existir corpo físico que aguente os estresses que você passa, as emoções que você engole, as emoções que você come. Será que você está aqui comendo suas emoções? Será que nessa live de hoje aqui você está aqui comendo as suas emoções? Será que as coisas que você come estão alimentando quem? Estão alimentando as suas emoções? Ou estão alimentando uma imagem que você quer construir no seu corpo físico daqui a um tempo para você? Se você não se comprometer com o seu hoje, não existirá amanhã. Não existirá amanhã. Você precisa se comprometer hoje. Isso é fé. É exatamente isso, fé. Fé é olhar para o seu futuro e falar assim, eu sou tão comprometida com o meu futuro que eu ajo hoje. Eu pifei quando o Senhor falou comigo sobre essa revelação sobre fé. Eu pifei, sabe por quê? Porque fé para mim era uma coisa tão distante, tão lá na frente, que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender fé. Eu falava assim, não, mas é muito distante ainda, eu não consigo nem ver o que vai acontecer no futuro, não consigo nem imaginar, não consigo nem pensar no que é o futuro. Só que o Senhor falou para mim, Alvina, estabeleça um padrão de fé. E eu não entendia isso. Alvina, olhe para a fé de uma maneira como se você estivesse olhando para a eternidade. E eu não conseguia entender isso ainda. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que não entendem fé. Não entendem fé, mas eu tenho certeza que durante esses 14 dias você vai entender fé comigo de uma maneira completamente diferente. Porque eu amo pessoas e uma das minhas habilidades que eu tenho é pegar algo muito complexo e transformar em algo muito simples. Então, se você precisa aprender sobre as suas emoções, se você precisa aprender sobre quem você é, sobre essa jornada da sua identidade, para saber assim realmente para que esse lugar que você está indo é o caminho certo, fica comigo esses 14 dias aqui que nós vamos construir um novo você durante esses 14 dias, durante essa jornada. Alvina, mas por que você está fazendo essas lives? Porque eu amo pessoas. Eu descobri que eu amo pessoas. E porque eu amo pessoas, eu me importo com você. Eu me importo com você. Eu me importo com você. O Fábio escreveu ali, fé é buscar o seu milagre dia a dia. Sem ação é até impossível receber milagres. Muitos deles você precisa ser intencional nas ações. Completamente concordo com você, Fábio. A fé é olhar para o seu futuro e por causa desse futuro, por causa dessa eternidade, eu ajo hoje. Por causa dessa minha eternidade, por causa dessa Alvina do futuro, eu vou agir dessa maneira hoje. Então, se eu estou comprometida em cuidar da minha saúde, eu preciso fazer o que hoje para cuidar da minha saúde? Por fé. Por causa da minha fé na Alvina do futuro. Por causa da minha fé na Alvina de 90 anos. Eu vi uma senhora de 90 anos correndo maratona. 90 anos de idade, ela estava lá fazendo exercício, correndo maratona. Por causa da Alvina, de 90 anos de idade, hoje eu corro maratona.
Eu não vou correr maratona só quando eu chegar aos 90 anos. Eu preciso desenvolver uma Alvina que corre maratona para ela chegar aos 90 anos de idade e correr maratona. Por causa da Alvina de 90 anos, que tem um corpo sarado, é que hoje eu preciso desenvolver o meu corpo sarado. Por causa da Alvina de 90 anos, é que eu preciso hoje cuidar da minha saúde emocional. Por causa da saúde emocional e a saúde da Alvina, do corpo da Alvina de 90 anos, eu faço hoje o que eu faço. Eu faço essas lives hoje olhando para o meu futuro. Olhando para o meu futuro e falando assim, por causa da pessoa que eu quero ser, eu sou. Por causa da pessoa que eu quero ser, eu sou. Nós sempre ouvimos as pessoas falando assim, primeiro nós temos que ser, para depois nós termos. Primeiro nós somos e depois nós temos. As coisas que você deseja conquistar, as coisas que você deseja construir no mundo físico, você só vai conquistar e só vai construir se o seu emocional tiver bagagem para sustentar isso. Vou repetir. Tudo que você deseja possuir, você precisa ter uma bagagem emocional de sustento disso, ou seja, de suporte. Alvina, eu quero ser um multimilionário. Ok, mas hoje o seu emocional suportaria milhões de problemas? Fala aí comigo. Você quer ser um multimilionário? Ok, mas hoje você dá conta de resolver milhões de problemas? Ou você é um banana que não consegue resolver nem 2? Mulher, eu quero ser mulher de um multimilionário. Mas você, mulher, consegue sustentar um emocional para resolver milhões de problemas? Ou você é uma franga? Fala aí pra mim. É muito fácil nós desejarmos. Mas se nós não somos, nós não teremos condições de carregar. E aí cabe aquele versículo que fala assim, você não vai carregar coisa que você não tem condições. Você vai ter condições de carregar? Você vai aguentar carregar o peso disso? Existe para todo o crescimento emocional, para todo gerenciamento de posses, você precisa de uma bagagem emocional de suporte. Quer ser multimilionário? Resolva milhões de problemas. Eu amo quando meu marido fala assim, homens fazem o que precisa ser feito, meninos fazem o que gostam. E eu coloquei uma caixinha de pergunta ontem lá no meu Instagram. Você sabe o que diferencia homens de meninos? Ninguém soube responder. Você sabe o que diferencia mulheres de meninas? Ninguém soube responder. Por quê? Porque não tem consciência emocional. Não tem consciência do que é um homem emocional curado, do que é um homem emocional ajustado, do que é uma mulher emocionalmente curada e ajustada. Mas por que não sabe? Porque não aprendeu sobre emoções. Não sabe o que é isso. Não sabe identificar limite, não sabe identificar emoção, não sabe identificar o próximo nível, não sabe identificar para onde quer ir. Dessas pessoas que estão aqui, se eu perguntasse para vocês para onde vocês estão indo, poucas pessoas sabem me dizer. Se eu perguntar para vocês assim, como vai ser a sua vida daqui a 5 anos, você não sabe me dizer, você engasga.
Você engasga se eu te perguntar aonde você vai estar daqui a 5 anos, aonde você vai estar daqui a 1 ano. Você não consegue me responder. Por quê? Porque não tem planejamento, não tem metas, não tem compromisso com o seu eu do futuro. Você não tem compromisso com o seu eu do futuro. Você não tem compromisso com as coisas que você precisa fazer. Você não tem compromisso com o suporte emocional que você precisa ter para você chegar nesse lugar. E eu tô aqui para falar para você nessa manhã que você precisa ter uma bagagem emocional para suportar o peso das suas conquistas, o peso do seu sucesso. Você precisa ter essa bagagem emocional. Você precisa ter esse cuidado com o seu corpo para você poder chegar nesse lugar de sucesso. Você precisa ter essa intencionalidade de ajustar, de alinhar alma, mente, espírito e corpo. Isso exatamente, ó. Me fala aí como que é seu nome. Serei empresária, mas eu preciso ter um compromisso com o meu eu do futuro. Essa empresária do futuro precisa ser uma empresária hoje. Precisa ser uma empresária hoje. Eu falei para vocês, se eu quiser estar correndo maratona com 90 anos de idade, eu preciso hoje estar correndo maratona. Hoje eu preciso estar fazendo exercício físico. 3 litros. Ó, meu marido veio me ajudar aqui, ó. Me contribuir com os meus 3 litros de água de hoje. Meu amor, essa água é o que mesmo? Essa água é hidrogenada. Água hidrogenada, gente. Ó que fofinho meu marido veio trazer pra mim. Água hidrogenada. E ele veio contribuir com o meu futuro, tá vendo? É isso aí. E eu quero saber mais. E meu marido me deu uma excelente ideia. Quem é o seu patrocinador? Quem você está patrocinando? Os sonhos de quem você está patrocinando? Para quem você está sendo de suporte? Escreve o nome de uma pessoa que você está patrocinando. Escreve aí. Sonho. Tem que esperar terminar, desligar essa luzinha azul aqui, ó. Na hora que terminar de desligar essa luz aqui, tá pronto para mim tomar. Fala para mim, qual é o nome da pessoa que você está patrocinando? Qual é o nome da pessoa que você está patrocinando? Você precisa estar comprometida com o crescimento de alguém. Fala para mim. Você está patrocinando o sonho de alguém? Você faria isso que o meu marido fez? Chegou aqui e falou assim, vou contribuir. Vou contribuir com os seus 3 litros de água hoje. Isso mesmo. Coloca aí o nome dos patrocinadores. Isso. Mas, deixa eu ver o nome, acho que é Rosana, né? Rosana? Isso, Rosiane, além de você estar comprometida com você, esteja comprometida com mais uma pessoa, tá? Esteja comprometida com mais alguém. Por quê? Porque muitas coisas que você faz pelo outro, às vezes você não faz para você. E estar comprometido com o sucesso de uma outra pessoa significa que talvez você vai estar fazendo mais para ela do que para você mesmo. Daí você vai conseguir ver esse balanço, tá? Você vai conseguir ver esse balanço. Entende? Então esteja comprometido com alguém. Eu falo sempre assim, ó, da minha receita de sucesso. Esteja comprometido com 3 pessoas abaixo de você e que você vai trazer para o seu nível. Esteja dividindo os seus conhecimentos com 3 pessoas que estão no seu nível. E esteja comprometido com olhar para 3 pessoas que estão acima de você e que você vai copiar o que eles estão fazendo para você crescer, tá? Então, 3 abaixo, 3 no seu próprio nível
E o 3 no nível de cima, que você vai copiar e fazer coisas que eles estão fazendo para você e para o próximo nível. Então eu gosto muito dessa dica, patrocinadores, e eu vou fazer uma live só sobre isso, para vocês entenderem o que significa ser um patrocinador. E agora eu quero saber a pergunta mais difícil talvez dessa live de hoje. Quem é que patrocina você? Quem te patrocina? Talvez essa seja a pergunta mais difícil para você responder. Quem patrocina você? Ó, agora já desligou. Agora já dá para eu tomar. Quem patrocina você? Quem está te dando esse apoio? A Rosiane falou que Deus. Sim, Rosiane, esse é o nosso maior patrocinador. Mas além de Deus aqui na Terra, quem está patrocinando você? Nós precisamos de patrocínios. Nós precisamos de patrocinadores. Marluz falou que eu. Muito bem, isso mesmo. Eu estou investindo na sua vida. Eu invisto na sua vida fazendo essas lives aqui. A Valéria falou que ela se patrocina. Mas, Valéria, eu quero que alguém invista em você. Eu quero que alguém invista em você. Tem que ter alguém, sim. Sabe por que tem que ter alguém? Para você se sentir pertencente. Pertencente é a palavra. Para você se sentir pertencente, você precisa ter alguém que invista na sua vida. Mas, Alvina, como que essa pessoa pode investir? Essa pessoa pode investir com palavras, essa pessoa pode investir com sabedoria, essa pessoa pode investir com oração, essa pessoa pode investir com financeiro, essa pessoa pode investir com... Ela pode investir com o tempo dela, ela pode investir com um abraço. Seja patrocinado. Tenha apoio de pessoas também. Deus é primordial, Carlos. Sim, o patrocínio de Deus é primordial. Mas nós precisamos de patrocinadores aqui. Para quê? Para nós nos sentirmos pertencentes. Por isso que eu falei que é importante que você seja o patrocinador de alguém. Muitas vezes eu recebo as pessoas falando assim para mim: Alvina, eu não tenho amigos. E, gente, uma coisa que eu amo é a amizade, tá? Amo a amizade. E eu falo sempre para as pessoas que eu atendo de terapia, todas as pessoas que passam com terapia comigo, geralmente elas se tornam do meu círculo de amigos. Geralmente elas se tornam um círculo de amizades. E eu recebo algumas pessoas falando assim: ah, mas eu sou muito sozinha. Ah, mas eu sou muito sozinho, eu não tenho amizades. Mas sabe por que talvez você não tenha amizades? Porque você não faz investimento na vida dessas pessoas. Para você ter um casamento feliz, para você ter um casamento saudável, você precisa investir no seu casamento. Para você ter uma amizade feliz, uma amizade saudável, você precisa investir nas suas amizades. Para você ter uma área profissional desenvolvida, você precisa investir na sua área profissional. Para você ter um emocional ajustado, você precisa fazer investimento na sua área emocional. Para você ter um relacionamento com Deus ajustado, você precisa investir na sua área espiritual. Para você ter um corpo físico ajustado, você precisa investir na sua área de exercícios físicos. Tudo que você for fazer, você vai precisar investimento.
Tudo que você for fazer, você vai precisar de investimento. Então, talvez se você olhe para a sua vida hoje, você perceba que você não tem uma pessoa que você possa ligar às 3 horas da manhã. Talvez você está precisando investir mais nas suas amizades. Então, nós precisamos dessa conscientização emocional. Pessoas, elas podem ser pontes e te levarem para esse próximo nível. Eu gosto muito de olhar para as pessoas como pontes. Elas vão te levar para esse próximo nível. Então, perceba o quanto você está investindo nas suas pontes, o quanto você está investindo no seu eu do futuro. Quando você investe na sua vida empresarial, você também investe nas suas amizades. Não é só em recursos físicos. Então, você precisa investir nas suas amizades. E eu vou falar aqui, como eu costumo falar muito para líderes e para pastores, os pastores e os líderes, eles são pessoas muito solitárias. Mas por que eles são solitários? Porque eles querem sempre ser mentores. Para de ser mentor um pouco. Às vezes eu saio com as minhas amigas e eu falo água. Eu faço brincadeira, eu não falo nada. Por quê? Porque eu desligo o modo mentora. Eu desligo aquele momento mentora e você é Alvina. Só Alvina e tá tudo bem. Você precisa ter pessoas que você possa ser você de verdade. Que você possa ser você. Você precisa cultivar amizades que te levem para esse lugar, que te dão essa condição de você só ser você. Ó, a Rosiane perguntou como eu faço para investir nas amizades que estão em outro nível. Se esse nível for um nível superior, paga a mentoria. Porque eu falei para você, muitas pessoas que compraram minhas mentorias, elas se tornaram minhas amigas. Então, paga a mentoria. Por quê? Porque daí você vai ter a atenção dessa pessoa. Até ela te conhecer. Tá? Por quê? Porque quando ela investir na sua vida, ela vai te levar para esse próximo nível. Então, ela vai falar, essa pessoa vai se tornar interessante. Ok? Investe financeiramente mesmo. Paga mentores. Paga mentores. Para quê? Para você ter a atenção dessa pessoa. Se essa pessoa é uma pessoa ocupada que não tem tempo, compra o tempo dela. Quando você for essa pessoa que for ocupada e não tiver tempo, você vai entender isso. Que tem amizades que são construídas com financeiro. Como? Eu investindo financeiramente o meu dinheiro, para que o meu dinheiro me dê retorno de tempo e de conhecimento e de estar junto com aquela pessoa, que eu tenha conexão com aquela pessoa. Todo o tempo que você passar com aquela pessoa, você vai investir em você. Entendeu? Então, paga a mentoria. Tem uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Alvina, quero ser sua amiga. Daí eu falei, é mesmo? Daí ela falou, como que eu faço para ser sua amiga? Daí eu falei, começa comprando uma mentoria. Ah, mas é só assim? Daí eu falei assim, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ficar sendo amiga sua sendo que eu não te conheço, sendo que eu ainda não te conheço. Você precisa gerar uma conexão com a pessoa que você deseja ser amigo. Que louco, né? É isso. E vocês vão sentirem isso quando? Quando vocês se tornarem mentores. Talvez para vocês agora soe pesado isso que eu tô falando. Agora eu vou ter que pagar para ser amigo? Vai. Por quê? Porque você vai pagar a sabedoria que você não tem. Você vai pagar o conhecimento que você não tem. Enquanto você não tiver conhecimento, enquanto você não tiver não ser uma pessoa interessante, enquanto você não tiver sabedoria, enquanto você não tiver nada para oferecer, você vai ter que pagar mentoria. Eu sei que é pesado ouvir isso,
Mas essa é a verdade. E quando eu quero desenvolver vocês todos mentores, quem aqui gostaria de ser um mentor como eu? Quem aqui gostaria de ser um mentor de pessoas? Alvina, por que você é mentora de pessoas? Porque eu amo pessoas. Eu amo demais pessoas. Amo mesmo, eu amo de estar junto, eu amo de resolver BO. Eu amo. Eu amo isso. Então, fala aqui pra mim. Seja amigo de pessoas que você gostaria de ser como elas. Se vocês gostariam de ser mentores, eu quero investir na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam mentores. Eu quero te ensinar a ser um mentor. Porque eu vou te ensinar a ser um mentor, essa frase você vai lembrar lá na frente. Lá na frente você vai lembrar disso. Você vai falar assim, Alvina, hoje as pessoas pagam mentoria pra mim. E muitas pessoas que só querem ser minhas amigas. Só querem participar do meu círculo de amizades. Ó, o Aguinaldo. Oi, Aguinaldo. Gente, eu vou me retratar publicamente com o Aguinaldo. Aguinaldo, onde eu fiquei sem bateria no celular. Você acredita? Eu tinha uma reunião com o Aguinaldo e fiquei sem bateria total. Total. Deu perca total na minha bateria. Isso aí. Olha aí, ó. O Aguinaldo foi uma pessoa que ele participou das minhas mentorias e hoje ele é um mentor, ele é um escritor e ele é um hipnoterapeuta também. Ele também é um hipnoterapeuta. Olha que louco isso. E quantas vidas o Aguinaldo já curou nesse caminho, nessa trajetória. Ou seja, o Aguinaldo carrega as minhas sementes. Então é isso. É isso. Então vocês que são mentores, e o Marcos estava aqui também, ele também foi meu mentorado. E eu olhava para o Marcos e eu falava, Marcos, você é um mentor. E ele falava, eu não sou. E eu via nele o que ele nem via. Por quê? Porque eu sei o quanto o Marcos tinha de potencial. Eu sei o quanto vocês têm de potencial. E eu sei também o que eu posso fazer com vocês. Alvina, eu não tenho nada, não tem problema. Eu te lapido. Por quê? Por que eu te lapido? Porque isso já está dentro de você. Isso já está tudo dentro de você. A Rosiane falou ali que os livros também podem ser mentores. Podem ser mentores. Os livros, eu falo assim, eu amo os meus amigos mortos. Quais são os meus amigos mortos? Os livros. Os livros são os meus amigos mortos, são os meus mentores que já morreram, que registraram na eternidade. O Aguinaldo, gente, ele se formou num curso de escrita que eu dei, ele se formou num curso de hipnoterapia também. Incrível, maravilhoso, ele é um hipnoterapeuta fantástico, que vem fazendo a diferença em São Paulo de uma maneira assim, ó, significativa. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só falar aí em São Paulo, é só falar com o Aguinaldo, tá? Manda mensagem pro Aguinaldo que ele vai ajudar vocês, tá? Então eu quero ensinar vocês aqui a ser mentor. Exatamente isso. Marlúcia, eu vou dar curso de escrita sim, pode ficar tranquilo. Então é isso, vocês precisam olhar. Olha aí o Fábio, olha que legal. Top, Fábio, parabéns, isso aí. Eu acho que o Fábio é a Ed, né? Aguinaldo, o Aguinaldo investiu em mim. Cunhado e mentor. Uau, que legal, Aguinaldo. Parabéns. Parabéns. É isso aí. É isso mesmo. Então, bora lá. Eu quero ver vocês mentores. Então, quando vocês forem esses mentores que eu tô falando para vocês, vocês vão entender que muitas pessoas vão ser amigas de vocês por causa da mentoria. Por causa da mentoria. Mandei uma mensagem pro Aguinaldo ontem, eu escrevi assim, você é de casa. Tipo assim, o Aguinaldo, ele tem acesso à minha casa. Por quê? Porque ele é meu amigo.
Entende? Então, cria esse laço de relacionamento depois que vocês fazem as mentorias. Isso aí se cria depois. Então, você investe nessas conexões. Tá? Então, assim, hoje nós precisamos ter o quê? Se nós precisamos olhar para um futuro e desejar ser essa pessoa do futuro, nós precisamos suportar isso emocionalmente. Hoje olhem para aquele versículo lá, que fala assim, que vocês não vão ter mais do que vocês podem suportar. É a Ed, Ed, amo você demais, lindeza, que bom que você está aqui. Então é assim, olhem para aquele versículo lá, aquele versículo que fala que Deus não vai te dar mais nada além daquilo que você consegue suportar. Não é carregar. As pessoas falam assim, Deus não dá o fardo mais do que você pode carregar. Não é isso, é suportar. E esse suportar é um suportar emocional. Será que você consegue suportar? Será que você consegue suportar? É suporte, de suportar, tá? Não é de carregar. Tá tão pesado que eu consigo carregar. Não é esse carregar. Porque a palavra de Deus fala que o fardo é leve. Se o fardo é leve, então eu consigo carregar. Agora o suporte é o suporte emocional. Se a gente não vai pirar. Entendeu? Então, bora, beleza. Então, fica esse versículo aí de base hoje para nós. Vai olhar para esse versículo hoje, ler ele hoje e vai meditar como estão as suas emoções. Será que você está conseguindo suportar aquilo que você deseja para o seu futuro? Top? Então, é isso. Então, amanhã nós vamos falar dos problemas que essa falta emocional causa em nós. O que causa essa falta? Essa falta de suporte emocional, de balanceamento emocional. O que ela causa em nós? Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre os problemas que essa falta de consciência emocional, consciência das minhas emoções pode causar em mim. Essas dificuldades que eu vou ter até nos meus relacionamentos. Combinado? Amanhã, então, a gente vai falar disso. E hoje, nós vamos sobre essa conscientização emocional. Eu vou deixar um outro versículo para vocês meditarem, que é Salmos 139, versículo 23 e 24. Vou ler ele aqui para você agora. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se há em mim e em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me, Senhor, pelo teu caminho certo. Então, praticamente, essa é uma oração que você pode fazer hoje. Que a tua alma pode fazer hoje. Senhor, olha para mim e me aponta se tem alguma coisa que está errada. Veja se tem alguma coisa que está errada aqui, Senhor. E se tiver alguma coisa que está errada que não agrada a você, por favor, me mostre. Me acende uma luz vermelha. Por quê? Porque nós precisamos estar ajustados, tá? Nós precisamos estar ajustados. Combinado? Velvet, gente, meu cachorro. Velvet, vem aqui. Gente, só um minuto que eu vou liberar meu cachorro. Obrigada, Denis. Velvet vai. Obrigada, Denis. Valeu, obrigada, bom dia. Gente, meu cachorro teve um ataque aqui agora que o rapaz veio buscar ele pra ir pro banho. Perdão aí pra quem tá ouvindo aí esse escândalo do meu cachorro. Me perdoa. Então vamos lá. Essa conscientização, tá? Você vai ler
vai ler lá em Salmo 139, versículo 23 e 24, e você vai praticamente elevar essa oração a Deus. Vai falar assim: Senhor, olha para mim hoje e me mostra no meu coração se tem alguma coisa que não te agrada. E fala com Deus se isso não te agrada. Se isso não te agrada, Senhor, me mostra qual é o correto que eu tenho que fazer. Tá? Então nós precisamos estar conscientes dessas emoções que nós estamos vivendo. E hoje, para você tomar consciência disso, eu vou dar uma tarefa para você muito importante. E essa tarefa é o quê? É a sua identificação das suas emoções. Você vai identificar quais são as emoções que você está sentindo. Você vai anotar se você estiver sentindo raiva, se você estiver sentindo carência, se você estiver sentindo rejeição, se você estiver sentindo a dor do abandono, se você estiver querendo fazer manha, se a tua criança infantil aí estiver aparecendo, tá? Então nós vamos agora, no dia de hoje, identificar essas emoções suas diariamente, hoje, durante todo o dia de hoje. Quais foram as emoções que você sentiu hoje? O que passou na sua cabeça hoje? O que aconteceu com você no dia de hoje? Tá? Então identifica isso daí. Identifica isso daí hoje. Então essa é a tarefa de hoje. Olhar para aquele versículo do Salmo 139 e também identificar as emoções que você sentiu. Escreve de 0 a 10 quanto foi que você sentiu raiva. Escreve de 0 a 10 quanto que você sentiu ódio. De 0 a 10 quanto você se irou. De 0 a 10 quanto você se irritou. De 0 a 10 quanto você se sentiu abandonado. De 0 a 10 quanto você se sentiu triste. Ó, a Cíntia está pedindo aí os Salmos. Os Salmos é 139, versículo 23 e 24. Tá? Eleva esse salmo para Deus como se fosse uma oração da sua alma. Senhor, olha para mim. Olha para mim e vê se tem alguma coisa que está errada comigo, Senhor, e me ajuda a corrigir essa rota. Me ajuda a dar a direção. Dentro de você mora o Espírito Santo e o Espírito Santo está desejoso de te dar as direções certas para o dia de hoje. Mas antes de você receber essas direções certas, você precisa identificar os seus sentimentos. Os sentimentos que você está tendo no dia de hoje. Combinado? Quais são os seus sentimentos? O que você está sentindo hoje? E amanhã nós vamos nos encontrar aqui novamente às 7h35. Combinado? 7h35 de amanhã nós nos encontramos aqui. Beijo no coração de vocês e é maravilhoso estar aqui investindo na vida de vocês.